Olá, boa noite. Segunda-feira, 12 de maio, o debate esportivo começa agora aqui pela NTV. A gente fala de Brasileirão, dos jogos do módulo 2 do Mineiro, Taça das Favelas e muito mais. Tem muito assunto pra gente tratar aqui hoje. Além do canal 8.1, você pode também nos acompanhar pelo site ntv.tv.br, no canal da NTV no YouTube ou pelo app da NTV. É só você baixar no seu celular, é de graça, leva para onde você quiser, assiste a nossa programação aí, tá? Participe também conosco, mande para o nosso zap a sua mensagem, manda mensagem com perguntas para os nossos convidados. No final do programa a gente vai fazer sorteio, tem sorteio de caneca hoje aqui do Mamoré, a gente vai sortear para você. E então fique ligado, vai mandando, vai interagindo com a gente, que a gente vai então no final do programa fazer esse sorteio, tá bom? Comigo, Luiz César, jornalista da NTV, e Solon Pereira, comentarista, que vem aqui para a gente falar dessas rodadas aí de módulo 2, de Brasileirão e de muito mais. Olha, deixa eu agradecer o pessoal que me veste, minha parceira lá que me veste, que é a Rovan, pediu o Lázaro para rodar. Vai rodando, Lázaro. Parceira que me veste é a Rovan, Espaço do Homem, que fica na Genô Maciel 185, no centro de Patos de Minas. O WhatsApp da Rovan é o 99201-1342. Calma, Lázaro, volta, Lázaro, para mim. Volta um pouquinho. Lá tem, ó, cupom de desconto, 15% de desconto nas compras à vista na Rovan, exceto para as peças de promoção e kits. Tá certo? E, claro, os nossos parceiros do Sicoob Credicopa. Põe na tela aí. Olá, tudo bem? Eu sou Meire, cooperada do Sicoob Credicopa. E hoje eu quero te contar por que eu escolhi fazer parte desta cooperativa. O Sicoob Credicopa é mais do que um banco. É onde eu encontro confiança, parcerias reais e soluções financeiras que realmente fazem a diferença no meu dia a dia. E sabe o que é melhor? Quando não dá para vir até a agência, o aplicativo Sicoob resolve tudo rapidinho. Prático, né? Aqui o atendimento é humanizado, é diferente. Eu me sinto cuidada, como se estivesse numa conversa de amigo para amigo. Eu confio no Sicoob Credicopa e tenho certeza que você pode confiar também. Juntos somos mais fortes. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. É isso aí, então vamos lá com o nosso debate esportivo. Olha, comigo eu falei Luiz César, que está aqui comigo, Solon Pereira também comigo, e ainda nós temos o Marcos André da CUFA e o Dila, e o pessoal que veio falar da Taça das Favelas nesse nosso debate de hoje. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Odair, tudo bem. Eu queria aproveitar aqui o que a gente passou nas últimas semanas em relação ao novo Papa, né? Subiu a fumaça branca. Habemos Papa. E queria falar que subiu, Odair. Então, enfim, a fumaça branca na CBF. Temos treinador. Nós vamos falar disso. Treinador que disse muito não para a CBF. Vamos falar disso. Eu quero saber, inclusive, a opinião de vocês sobre esse Ancelotti que vai assumir a seleção canarinha. Solon Pereira, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite ao Luiz César, nossos convidados, né? O Li é o nosso roqueiro, né? Isso. Ao Matheus, aqueles que nos acompanham lá do outro lado da telinha. Bacana. Olha, ele veio do Café Patense direto pro nosso programa. Dila, tudo bem, Dila? Boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui, tá? Participando dessa junta aqui de pessoas maravilhosas aqui, né? Como eu falei, né, Solon Pereira? É um prazer. O Dila que é desportista, né? Tem aí ex-jogador, né? Tem aí, é um amante do futebol. E o Marcos André, que representa a CUFA, coordena aqui em Patos de Minas, para a gente falar dessa TAF. Tudo bem? Tudo bem, Dai. Boa noite a todos, né? O pessoal da bancada aqui, mais uma vez de volta aqui na NTV, né? Agradecer a oportunidade. Estamos com novidade aí já da Taça da Favela, hein? Bacana, vamos falar disso sim. Vamos falar da Taça das Favelas, vamos falar também, começar falando de URT e Caldense. Ficou 2-0 esse jogo. Temos imagens desse jogo, enquanto quem esteve nesse jogo, fazendo esse jogo, foi Solon Pereira, né? Que esteve acompanhando de perto. Pode colocar imagens pra gente, Matheus? O time da O Solon, como é que a gente analisa esse jogo da URT aí? 2-0, 100%. Olha, Dois jogos, 2 vitórias. 2 vitórias. É bom começar dizendo o seguinte: a URT foi muito eficiente nesse jogo contra a Caldense. Porque havia uma grande expectativa daquela Caldense que jogou o primeiro jogo contra o Patrocinense, ficou 0-0 em casa, e a gente já sabia de antemão
que a Caldense sempre jogou bem em Patos de Minas. Sempre jogou bem aqui. Historicamente, né? Historicamente. E se você pegar o retrospecto, inclusive, tem mais vitórias do que a URT. Mas foi um jogo até 15 minutos do primeiro tempo, muito embolado, que o URT entrou meio naquela correria da equipe da Caldense e não produziu muito. Aí veio o gol aos 29 minutos do primeiro tempo, numa jogada do Rodrigo, que o Enan, de cabeça, fez 1-0. E a equipe da Caldense, inclusive, caindo muito os jogadores dentro de campo. A gente até não estava entendendo por que aquilo. Eu até cheguei a dizer, a hora que o URT fizer um gol, se cai, acaba. Acabou. Veio para o segundo tempo, a gente já esperava que a Caldense, perdendo de 1-0, aquela velha máxima do futebol, perdendo por 1, perdendo por 2, por 3, tentou vir para cima, mas a URT muito mais organizada e fez o segundo gol aos 2 minutos, né? Segundo tempo. E aí mata qualquer esquema tático. Com o Enan de novo, de cabeça, 2 gols de cabeça, fez 2-0 e a Caldense ainda tentou fazer alguma coisa, jogou melhor que no primeiro tempo, mas a URT, inclusive com as substituições feitas pelo Formigoni, o time não caiu e foi uma vitória muito merecida, uma vitória importante, 100% da competição. Agora, eu quero dizer, espetáculo à parte foi a torcida. Mesmo? 4.731 pessoas presentes no Samba Maciel. Compareceu em peso. Em peso, foi espetáculo à parte e vitória merecida. A URT fez por merecer esse 2-0, 100% na competição. E olha, a gente vai comentar depois, o Luiz vai falar do Mamoré. Na minha ótica, dos 6 times desse grupo, o RT Mamoré está sobrando. Pode até acontecer, não, daí, que futebol muda de um dia para o outro. Você vê, o próprio treinador do Beraba já foi demitido com 2 rodadas. Né? Cedo, né? Fernando Mariano, né? Foi demitido e a gente não sabe como será essas equipes daqui para frente. Eu sempre gosto de dizer que da 3ª, 4ª rodada, a gente pode fazer uma avaliação mais pontual daquilo que está apresentando as equipes. Mas eu acredito que o RT Mamoré está sobrando nesse grupo. Ô Dila, você que acompanha o futebol há mais tempo aí de Patos de Minas, o RT Mamoré precisa realmente estar com equipes competitivas para enfrentar esses times aí do módulo 2, que não é fácil a competição, né? É verdade, verdade. Assim, o meu ver, eu não vi de fato o jogo, né, do RT por completo. Eu vi alguns lances e eu vi mais depois os melhores momentos, tá? E assim, eu não tinha visto ainda o RT jogar, mas gostei muito do que eu vi. Que bom, né? Tem um atacante, para mim, meu ver, muito bom jogador, um camisa 10 diferente. Então hoje é difícil, né, Solo? Solo sabe muito mais do que eu, que você hoje tem um camisa 10, é muito difícil. Então eu gostei muito, assim, do que eu vi, tá? O que eu vi do RT, gostei muito. E o outro lado também, eu já tinha visto, eu acompanhei o time também do Mamoré. O Solo já falou, né, das 2 equipes. Então, se concordo com ele plenamente o que ele falou. 2 equipes que tá sobrando, sim. Dá trabalho nesse campeonato, né? Com certeza, viu? Muitas 2 equipes muito organizadas, sai com a bola no chão. Tá, então, jogos, né? A gente viu os gols têm aparecido, foi jogo trabalhado mesmo, né? Então é muito bacana, os 2 times muito bem treinados até agora. Ô Marcos, você tá lá de olho na Taça das Favelas, mas também fica de olho nos times locais, né? O RT e Mamoré, né? Não tem como não ficar ligado, né? Eu sou até meio neutro de falar, porque eu de futebol eu sou mais organizador, mas eu sou o RT, eu gosto muito do futebol. Você tem uma preferência pelo RT? Preferência para RT. Patos de Minas sempre tem alguém que é de um lado ou de outro, né? Minha mãe, ela, acho que foi a primeira torcida feminina, foi a minha mãe que montou. Como é que é o nome dela? É Marta. Minha mãe é a Marta. Que bacana. Luiz César, você estava lá no outro jogo, mas ainda sobre a URT, e a gente falava disso semana passada, dessas 2 equipes que se prepararam bem, né? E havia uma expectativa para que essas equipes começassem bem o campeonato, o que aconteceu, né? Confirmando, né, Odair? Confirmando aquilo que a gente falava antes de começar o campeonato, né? Que a gente debateu muito aqui sobre a preparação de Mamoré e URT, e aí confirmando nessas 2 primeiras rodadas aí,
a expectativa nossa, que era muito alta e está se confirmando, né? O RT, um bom jogo dentro de casa, né? O Solon, mesmo ali durante a transmissão do jogo que ele participou, né? Foi dito também que esse público, né, informado pelo Solon aí, quebrou o recorde do último ano, né, Solon, da URT, que se não me engano chegou a 4.100 torcedores no ano passado e agora já quebrou na segunda rodada. Então demonstra o tanto que o torcedor também está empolgado com a URT e o futebol em campo mostra isso, né? Bruno montou um time muito bom, um camisa 10 muito bom da URT, o Rodrigo Andrade, um camisa 9 que você tem dentro da área para uma jogada como essa, né, Saulo? Uma Caldense que começa marcando muito, aí você tem uma bola aérea ali que resolve, que você tem um centroavante que incomoda o zagueiro. Então uma URT acho que muito equilibrada, né, nesse início de campeonato, uma URT muito determinada no que quer fazer do jogo ali, tornar o jogo mais fácil, né, vamos dizer assim, rápido, às vezes que tá meio que apertado ali, consegue um gol, tranquiliza mais a partida, consegue jogar melhor o seu futebol. Então eu acho que eu fico muito feliz de ver o RT jogando muito bem desse jeito, né? Foi bem na primeira rodada, foi bem de novo jogando em casa, agora com o apoio do seu torcedor. Então, importante ver o RT começando bem desse jeito e dando um largo passo aí para conseguir ainda mais pontos no campeonato, pensando já nessa classificação também. Achei que foi uma vitória muito consistente da URT. Eu acho que mostra muito para os outros times que eles vão ter muito trabalho ao enfrentar o URT. E esse público imenso aí, como o Solon destacou, você também, fomenta o futebol, porque aí o torcedor do Mamoré vai querer também ir ao estádio para favorecer o time dele, já que o RT encheu o estádio, o torcedor do Mamoré também vai querer se apresentar, vai querer também estar lá para ter um grande número. Isso é bom para as duas equipes. A rivalidade, ela é saudável, muito né? Salutar nesse ponto de vista, e nós tivemos exemplo ano passado. Nos 2 jogos não tivemos nenhum problema e não teremos esse ano. Acredito que não. Exatamente. O pessoal até comentava comigo que aquele entreveiro que houve aqui na porta da NTV é aquilo que são coisa que acontece às vezes, não deveria, mas acontece às vezes, mas é coisa passada. Agora é pensar dentro de campo. Claro, jogar como torcedor, empurrar o time na arquibancada é que é mais importante. O Mamoré, que o Luiz acompanhou, foi até patrocínio para acompanhar esse jogo, jogou fora de casa e venceu o Patrocinense, né? Lá em Patrocínio por 1-0. Nós temos a faixa de imagem também nesse jogo aí, Matheus. Enquanto o Luiz comenta aqui pra gente. Luiz, como é que estava o ambiente lá em Patrocínio? Porque aí nós temos a Patrocinense que precisa também dessa ajuda do torcedor, precisa se reerguer contra o Mamoré, que foi com sua força total para lá, num módulo 2, que, como eu disse aqui no início, não é nada fácil. Como é que foi esse jogo? O que você conta pra gente desse ambiente lá? Olha, Odair, foi um jogo bastante interessante. Teve todos esses ingredientes, como você falou, o Patrocinense precisando recuperar no campeonato, o Mamoré querendo manter o 100% de aproveitamento também. Teve muito ingrediente nesse jogo, né? E a gente pôde ver ali um jogo muito bom. Eu também achei um jogo muito bacana também de se ver. O Mamoré começou melhor, conseguiu o gol aí logo aos 5 minutos do primeiro tempo com o Eric, numa jogada muito bem trabalhada, mas depois o Mamoré se viu nas cordas. O Mamoré que iniciou colocando a Patrocinense nas cordas, depois se viu nas cordas. E aí a Patrocinense melhorou na partida, criou algumas oportunidades, poderia ter empatado e fez um segundo tempo até melhor do que o do Mamoré, por exemplo. Eu acho que o Mamoré mereceu um pouco a vitória, mas aí eu vou muito naquilo que o Brancão disse, que eu acho que é um importante nesse momento, né? Às vezes quando você tá passando por algum tipo de situação no jogo, o Mamoré mudou o jeito de jogar durante o jogo. O Mamoré joga pra frente, marcando pressão e tudo. E o Brancão falou na coletiva que, falou, olha, eu vi que se eu continuasse daquele jeito, a grande chance de eu sair derrotado nessa partida. E era mesmo, porque o primeiro tempo foi assim, o Mamoré tentou pressionar, continuar pressionando a equipe do Patrocinense. Quando viu que o Patrocinense começou a crescer muito na partida, o Mamoré perdeu muito meio de campo ali, então ele começou a fazer o quê? Olha, vou mudar um pouco aqui o esquema do time, começou a botar o Eric para ser tipo um falso 9. Dedo do treinador, né? O dedo dele ali, porque ele optou melhor vencer por 1-0, que é 3 pontos do mesmo jeito, do que continuar atacando, tentar fazer 2, 3 e aí depois acabar derrotado ou com empate. Então, ele fez uma leitura de jogo muito boa também ali da partida e achei que o Mamoré conseguiu suportar bem a pressão, teve oportunidades para fechar a partida também, é claro, mas conseguiu suportar bem a pressão ali da Patrocinense, que poderia até ter chegado no empate. Isso vai encaminhando pro clássico, né? Quer dizer, se os dois chegarem 100% bem dentro da competição no clássico, o tamanho desse clássico fica
Ainda? Fica enorme. Fica enorme, né, Odair? Vai expandir muito mais. Porque o Luiz tem razão. O primeiro tempo do Mamoré, esse Pedrinho é muito bom de bola, né? Jogada dele novamente. Nós fizemos o primeiro jogo de Mamoré aqui contra o Uberaba. Mamoré foi mais time no primeiro tempo. Segundo tempo, por opção até do treinador, o Mamoré voltou um pouco e deu espaço para que o Patrocinense pudesse crescer dentro do jogo. Mas o Mamoré tecnicamente é melhor e esse 1-0 nos diz o que foi a partida, né? O Patrocinense no segundo tempo tentou ir para cima, empatar o jogo, não conseguiu. E a gente já chegando para a rodada dessa semana, que o Mamoré joga aqui contra a Caldense essa que permanece em Patos, né? E a URT vai a Uberaba. Dependendo dos resultados, teremos um grande público na próxima segunda-feira, dia 19, no clássico entre Mamoré e URT. Clássico do milho, né? O Dila citou o camisa 10 da URT, é o Rodrigo Andrade, né? Rodrigo Andrade. Bom jogador, né, Solon? É um jogador experiente, né? Mas é um experiente que corre muito. Porque você tem aquele jogador experiente que às vezes só fica ali administrando e tal. Ele corre muito, é um jogador muito eficiente, e eu gosto muito de analisar um conjunto, né? Porque, na verdade, quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo. Mas a URT tem alguns destaques, como o Mamoré também tem, né? Isso é normal, né? Mas muito bom jogador o Rodrigo Andrade. Eu preciso fazer um intervalo e aí volto falando mais ainda de módulo 2. Né? A gente fala de classificação, a gente fala dos próximos jogos e vamos falar também de Taça das Favelas. O pessoal está aqui para falar disso e também a gente falar de outros assuntos. Tem Brasileirão hoje ainda, a gente vai falar também do Brasileirão, dos mineiros, né? Como foram nessa rodada aí do Brasileirão. Vou fazer um rápido intervalo, você continua participando comigo, mandando sua mensagem no nosso WhatsApp. E no final do programa a gente tem sorteio para aqueles que participam e interagem aqui no Debate Esportivo. Eu volto já. Nós falamos agora há pouco de Mamoré e URT, dos resultados, mostramos aqui, repercutimos, mas vamos ver os demais jogos que movimentaram esta segunda rodada do módulo 2. Temos? Jogos da segunda rodada do módulo 2, outros jogos. O Matheus para caminhar para a gente. Se não tiver... tá aí. Vamos lá. Pode soltar. O time da casa começou pressionando e quase abriu o placar com Gil, mas o gol foi anulado. Pouco depois, aos 28 minutos da etapa inicial, a URT marcou o primeiro. Rodrigo Andrade cruzou na medida e Renan apareceu bem posicionado para empurrar para o gol. Na volta do intervalo, a URT manteve o ritmo e logo ampliou. Novamente ele, Renan, marcou de cabeça, aproveitando a liberdade dentro da área para fazer o segundo e garantir a vitória do Trovão Azul. A gente optou hoje pela mesma formação, porém a gente passou algumas outras informações, né, daquilo que a gente viu sobre a Caldense e daquilo que a gente assistiu do nosso jogo contra o Varginha para a gente conseguir corrigir. Então acho que hoje deu certo, encaixou o sistema que eu queria. Eles também, acho que o mérito é todo deles, né? Que eles executam, a gente passa as informações e quem executa são os atletas. E hoje eles estiveram no melhor nível que eles podem atuar e a gente conseguiu sair com essa vitória daqui. Vitória importantíssima. Com os 3 pontos somados, a URT chegou aos 6 e lidera seu grupo. A Caldense, por sua vez, soma apenas 1 ponto, conquistado na estreia. Está na 4ª colocação. Entendo o torcedor, né? Eles querem ver o Ditinho tem uma história linda aqui nesse clube. E em certo momento a gente pensou em colocar o Ditinho. A gente segurou o máximo ali, só que daí no finalzinho o Gabriel acabou sentindo, né? Então a gente não podia correr esse risco no finalzinho do jogo. Então a gente acabou colocando o Douglas ali, que é um zagueiro de origem, né? Para fazer a função pelo lado esquerdo e a gente acabou segurando esse finalzinho. Durante o jogo, torcedores pediram a entrada de Ditinho, ídolo da equipe. Mas o jogador não foi acionado pelo técnico. Já a Caldense permanece em Patos de Minas e encara o Mamoré no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, também na 4ª, às 8h15 da noite.
eles começam a pontuar, vai ser uma semana mais de recuperação, não tem nem muito o que treinar, mais recuperar esses atletas para que no jogo de Uberaba eles estejam 100%. O Norte abriu 2-0 ainda na primeira etapa do jogo. Em uma cobrança de falta, Renato aproveitou a oportunidade e cabeceou para o gol, inaugurando o placar para o time da casa. Pouco depois, Fumaça foi derrubado dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Anderson cobrou a penalidade máxima e ampliou a vantagem. No segundo tempo, o Nacional voltou mais agressivo. Após várias tentativas, o time visitante descontou o placar aos 24 minutos em bola cruzada na área. 3 minutos depois, o atacante Vitor Rangel fez o terceiro gol do Norte de bicicleta. Depois de muita pressão, já nos acréscimos, em um chute fora da área de Héctor, o goleiro do Norte escorregou e o Nacional empatou a partida, deixando o placar em 3-3. Porém, no lance seguinte, o juiz marcou mais um pênalti para o Norte, após assinalar mão dentro da área do Nacional. Logo depois, Renato foi para a cobrança e desempatou o jogo, dando a vitória para o Norte por 4-3. O resultado coloca o Norte na liderança do Grupo B com 6 pontos. O Nacional de Muriaé segue sem pontuar. As duas equipes começaram o jogo equilibrado e criaram poucas chances no primeiro tempo. No entanto, na volta do intervalo, o Bugre mudou a postura e assumiu o controle do jogo. Aos 17 minutos, Pedrinho aproveitou a oportunidade e balançou as redes, colocando o Guarani na frente. Em seguida, o time manteve a pressão e, aos 40 minutos, Cauã ampliou o placar e confirmou a vitória. Graças ao resultado, o Guarani deixou a parte de baixo da tabela e entra de vez na briga por uma vaga entre os líderes do módulo 2. Uberaba e Varginha empataram sem gols na noite de sábado. Na partida válida pelo Grupo A da competição, as duas equipes criaram chances de gols, mas o confronto terminou com o placar em 0-0. Um jogo movimentado e com boas oportunidades de bola, mas que manteve o primeiro tempo sem gols. Na volta do intervalo, quem abriu o placar foi o time do Democrata, com gol de cabeçada do jogador Pablinho aos 17 minutos do segundo tempo. E o gol de empate do Valério Doce veio bem parecido com o gol do adversário após uma cobrança de falta aos 24 minutos do segundo tempo, com o camisa 4, Yuri Bigode, que cabeceou para o gol. E o Democrata reagiu rapidamente após 3 minutos, com o jogador Igão, o camisa 19, que marcou o gol da vitória no fundo da rede. Mas brilhou maior a estrela de Antônio Peço, que contribuiu para os 2 gols do Democrata, que decretaram a vitória fora de casa por 2-1 contra o Valério Doce. Jogos que movimentaram, portanto, aí essa segunda rodada do módulo 2 do Mineiro. Vamos saber como é que ficou a classificação. Nós temos a tabela de classificação, o Matheus vai colocar aí na tela pra gente. Portanto, olha só, no grupo A, Solon, Luiz, Dylan e Marcos. Nós temos aí Mamoré liderando, né, com 6 pontos, junto com o RT também com 6 pontos. E aí a questão tudo igual dos aí. Critérios, né? E aí, assim, para esse grupo é aquilo que a gente falava, né? Importantíssimo, né? Tá com essa pontuação, porque Varginha, Patrocinense, Caldense e Uberaba tem apenas 1 ponto, Solo. Na verdade, se você colocar em 2 rodadas, o RT Mamoré está com 100%, as outras equipes é que vão ter que correr atrás, né? Uhum. E imaginemos nós que o RT Mamoré consiga aí mais 2 vitórias aí até a 5ª rodada, aí vai disparar na frente, mas são as 2 melhores equipes deste grupo. No outro grupo já um pouco mais igual, né? Você tem o Norte e o Democrata com 6 pontos, aí você tem o Valério e o Guarani com 3, a briga aí vai ser um pouco mais complicada. Compensação, Nacional de Muriaé e Ipatinga não pontuaram ainda nessas rodadas. Principalmente Ipatinga nos surpreende negativamente, né, Odair? É verdade.
Luiz, esperava mais Ipatinga? Esperava mais Ipatinga, né? A gente sempre falava sobre isso, né? O equilíbrio desses jogos, por exemplo. Tava até olhando aqui agora rapidamente no telefone, né? Porque a gente teve um 4-3 do Norte no Nacional de Muriaé. O Norte estava ganhando, tomou 3-3. Foram 15 gols marcados nessa rodada de módulo 2. Muito bom, né? Muito bom. 15 gols marcados. Tava aqui fazendo minhas contas matemáticas rapidamente. Mas a gente tem, por exemplo, também o Guarani com 3 pontos. A gente tem uma tabela bem equilibrada no grupo B, né? O Norte, Democrata e o Mamoré e o RT já bem mais avançado. Mas é aquilo que a gente falava antes também, né, Sol? Não dá tempo de você dar uma relaxada no campeonato. Pra você ver, o Mamoré e o RT com 6. O próximo jogo já são ali Caldense e Uberaba, que é muito difícil também, né? Então, assim, não dá tempo de você relaxar no campeonato, porque é um jogo difícil, um atrás do outro. Nós temos uma rodada agora no meio de semana, na quarta-feira, todo mundo joga à noite. E no próximo final de semana, que a gente vai para a quarta rodada, quando inclusive a gente terá na segunda-feira, dia 19, o clássico entre Mamoré e o RT, aí a gente já pode, na quarta rodada, no final, a gente já vai poder dizer o seguinte: esses aqui vão ficar no meio do caminho, e ver, inclusive, aqueles que vão começar a correr risco para cair. Aí o torcedor pode até dizer, Luiz e Odair, mas está muito cedo com 4 rodadas. Olha, são 10. A quarta rodada é praticamente o meio do campeonato. E principalmente, né, Saulo, da forma que tá o grupo A nesse momento. A gente vamos pensar que Mamoré e o RT consigam manter o 100% nessa próxima rodada. Ambos vão a 9. Aí vamos considerar que possa acontecer um empate no outro jogo ali entre Varginha e Patrocinense. Fica Varginha e Patrocinense com 2, Caldense e Uberaba com 1. O RT e Mamoré vão abrir 7, 8 pontos deles já, em 30 pontos disputados. Você já abre 7, 8 pontos. Você tem um clássico depois que, pensando pelo empate, os dois vão a 10, continuam abrindo a diferença. Então, com quarta rodada, do jeito que tá o grupo A, pelo menos, né? A gente pode sim pensar nessa questão do rebaixamento. Os 2 times praticamente que já vão classificar, mais o terceiro time. Pois é, mas calma aí. Desses que vocês viram jogar, tirando os 2 líderes, quem é que pode reagir, né? Quem tem poderio aqui para reagir, para poder tentar buscar Mamoré e o RT? No meu ponto de vista, Caldense. Porque a Caldense não fez um jogo muito bom contra o Patrocinense, mas diferente daquela primeira partida no sábado contra o RT, é um time encorpado. É um time que pode dar muito trabalho ainda nesta competição. E aí a gente vai poder aquilatar um pouco melhor da apresentação da Caldense contra o Mamoré na quarta-feira. É outro jogo, né? É outro jogo, é outra história. Não gostei do time da Uberaba na apresentação aqui contra o Mamoré, e empatou, não veio com novidade. Até verdade que o técnico caiu, né? Tanto é que caiu, né? E aí você vai para a equipe do Patrocinense também, que em 2 jogos ganhou apenas 1 ponto, e o Varginha. Então eu acredito que Mamoré e o RT nesse grupo está sobrando, como no outro grupo, se a gente for olhar ali pelos números, Democrata e Norte estão na frente. Tem mais poderio, né? Tem mais poderio pelo que apresentou até agora. Ô Dila, você aposta em quem aí então nesse grupo? Porque nós temos aí o Luiz mais o Solon falando dessa possibilidade da Caldense ser o poderio mais forte do grupo A, mas temos Varginha, Patrocinense e Uberaba. Quem que você aposta aí? Porque, inclusive, o pessoal lá do Café Patense está em peso assistindo o nosso programa, justamente pela sua presença aqui. Manda um abraço pra turma lá, viu, Dila? Porque a turma tá toda em peso lá, então Café Patense, região, todo mundo assistindo. Um abraço, pessoal do Café Patense. Isso é uma honra, né, pra gente, a gente gosta muito. E o pessoal dali do Café Patense, Colônia, Leal, essa região toda nossa lá, tem um PSF lá, né? Nós temos um grupo que abrange toda essa comunidade que eu falei há pouco, né? Tem a Fabiana, acho que o Luiz deve conhecer, né? Eu conheço muito bem, né? Deixa eu até mandar um grande beijo pra ela, minha esposa Fabiana, a gente de saúde lá da região, então deixar um grande beijo pra minha esposa Fabiana. Ele não mandar dar um problema em casa, né, Sol? Ela me tranca lá de fora. Então, assim, eu falo da Fabiana porque ela é, né? Uma agente de saúde lá, é muito competente, corre atrás. E tem entre elas, né, todos que estão assistindo, né? Bacana. Então a gente, é uma honra, né, você falar para mim que o pessoal tá, não por mim, né? Acho assim,
mas é gratificante ouvir isso aí. E aproveitar a oportunidade que a minha esposa também tá lá. Como é que ela chama? Vani. A dona Vani. Vani lá do Dilas Bar, né? Ela tá lá. E ela costuma até ligar a TV, ela tem certeza que as pessoas estão vindo lá. Bacana demais, um abraço pra ela. Mas você aposta na Caldense aqui também, nesse grupo A, não? Então, assim, eu acho, voltando falando do RT e Mamoré, pra mim, o que eu vi jogar as duas equipes, eu pude assistir os lances, né, os melhores momentos de o RT e Caldense, né? A RT tá bem acima, né? Eu achei bem acima, um time muito bem focado, postura de bola, né? Jogada trabalhada, até eu comentando com o Solo aqui, o segundo jogo do RT. Então, o gol, né? Então foi bem trabalhada a bola. Então você vê que é um time bem treinado, é um time que vai pra cima. E olhando lá também do Mamoré, que nós já falamos, que as duas equipes aí, elas, com certeza, o futebol tem de tudo, né? Não pode apostar que já estão classificados. Mas eu acredito nessas duas. Agora, falando do Varginha, não vi a equipe jogar. A Caldense, ela tem camisa, a gente sabe, né? A sempre monta boas equipes. Pode, né? E ela pode surpreender também e jogar. Tem camisa para isso também. A gente sabe que pode superar. Mas eu aposto ali no RT e Mamoré, sem dúvida, os dois primeiros ali. Aí vai ter uma terceira vaga aí, viu? Essa terceira vaga entre Varginha e Caldense que pode surpreender. Eu continuo apostando na Caldense porque eu já vi todos os times jogando. Pelo que apresentaram até agora, a Caldense é melhor do que o Patrocinense e melhor do que o Uberaba e do que o Varginha. E só para comentar aqui também, eu vi um comentário aqui no intervalo aqui, o pessoal diz, você é o RT ou Mamoré? Isso que eu ia te perguntar, inclusive, porque o Marcos já se declarou Mamoré. Eu queria saber qual que é o seu time, se você quiser falar, claro. Então assim, eu tenho camisa... O Marcos é o RT. Ah, não, o Marcos falou que é o RT, desculpa, Marcos. complicando ele. Opa, tô te complicando, né? Então, ele assim, é o RT. Então você fez essa pergunta, eu vou estar respondendo assim, porque eu gosto... É até engraçado falar que eu gosto dos dois times. E vou te mostrar por quê. Assim que eu parei de jogar futebol, tive a oportunidade de trabalhar com esse projeto, né, na escolinha, em várias cidades aqui na região. Eu tive esse prazer. Então, nesse trabalho meu, eu consegui trazer para o RT alguns jogadores que destacaram na minha escolinha, eu trouxe aqui, fizeram parte do RT. Tá? E, por outro lado, também, falando do Mamoré, eu tive a oportunidade de trabalhar na base com o meu amigão Pael, eu tive a oportunidade de jogar com ele, e ajudei ele também na base, numa época aqui também, nas bases do Mamoré. Então, assim, eu fiz jogo, tanto assim, com esse trabalho que eu fiz nessa região, eu consegui um pouco jogador para jogar no RT e jogar também no Mamoré. Inclusive, hoje nós temos lá, uma prata da casa, de um menino que está vindo, que hoje faz parte do Mamoré, que é o Kaique, que inclusive é lá do Café Patense. Jonathan Kaique. Isso, então, assim, é um menino que comecei a dar um suporte, desde pequeno, trouxe... nessa época, eu tive uma escolinha, montei lá, tinha 35 alunos lá em Café Patense, e de lá trouxemos esses meninos para treinar aqui no Mamoré. Foi nessa época que eu ajudei. Então você tem uma ligação com os dois clubes. Então, assim, através disso, e tem jogadores que eu joguei tanto no Mamoré quanto do RT, que são meus amigos até hoje, sabe? Então, assim, eu fiz uma amizade com as duas equipes, tanto com a diretoria, jogadores, né? E até hoje, assim, é um prazer muito grande. E é por esse motivo que eu sou as duas equipes. Eu torço por dois. Né? Muito bem. O Mamoré se reúne hoje, o diretor do Mamoré se reúne daqui a pouquinho para falar, inclusive, de SAF, viu? A minha repórter, Débora Xavier, ela tá lá, posicionada para poder, ao vivo, né? Para falar desse evento. Ela já tá no ponto aí, Matheus? Já tá, olha a Débora aí. Oi, Débora, boa noite para você. O que nós temos aí nessa reunião? O Mamoré vai tratar da SAF mesmo? Boa noite para você, Odair. Boa noite a todos que nos acompanham de casa. É isso mesmo, já vai começar a reunião extraordinária do Mamoré. Hoje foram convocados todos os sócios proprietários, os membros do Conselho Deliberativo, o Conselho da Orientação Fiscal e a diretoria executiva do Esporte Clube Mamoré. A gente está aqui com o Edson, que é o vice-presidente. Edson, conta um pouquinho para a gente o que serão os assuntos tratados. Um dos assuntos mais importantes é a criação da SAF, é isso mesmo? Isso, exatamente. Hoje, boa noite Aldair, boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje um dos principais assuntos que vai
ser tratado aqui, né, que houve essa convocação pelo nosso presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Ricardo, para a gente discutir e aprovar a alteração do estatuto que permite o Mamoré atrair investidores. O principal objetivo é fazer essa alteração para que o Mamoré possa conseguir atrair investidores através da SAF. Quais serão os outros assuntos que poderão ser tratados também, Edson? Tem outros assuntos de ordem administrativas, né, que poderão ser incluídos aí, né, na pauta da reunião, mas basicamente seria essa questão principal, que seria a alteração do estatuto que permite o Mamoré criar ou não a SAF. Então, esse é o principal assunto que vai ser colocado em pauta e votação aqui, para que a gente possa dar um passo importante agora para o Esporte Clube Mamoré, nessa questão aí de transformar no clube em SAF ou não. E essa criação traz muitos benefícios para o clube, né? O clube, na associação hoje, a gente encontra numa situação que a gente está, vamos dizer assim, esgotado em possibilidades de investimento. Então, o clube, ele quer construir uma categoria de base, aí, investimento, né? Fazer treinamentos, melhorias no estádio, melhoria no futebol, e a gente está com um trabalho aí almejando, né, o acesso esse ano, né? E para a gente ir para a primeira divisão, para a gente mudar de patamar, a gente precisa de atrair investimentos, né? Investimentos para que a gente possa ter uma continuidade sólida aí do Esporte Clube Mamoré. É importante ressaltar que essa criação de SAF, o Mamoré, ele não, em momento algum, ele vai colocar envolvimento do patrimônio. E também eu vejo muita gente falando assim, o Mamoré, o dinheiro vai para quem? Gente, a gente vai atrair investidores para poder investir no futebol. Então, o patrimônio vai ser preservado e a gente quer pessoas para agregar, né, junto com a diretoria do Mamoré, para a gente poder atrair investidores e dar um passo maior aí na sequência aí do futebol. Melhorando o time, buscando aí, como o senhor disse, melhores classificações, a gente vai trazendo melhores resultados para o Mamoré. Isso é o objetivo, né? A gente está trabalhando aí, né? Começou o módulo 2, agora, né, a gente já teve uma sequência de 2 vitórias, e também lembrando que a gente tem um sub-20, a categoria de sub-20 também, que é um investimento muito especial para o Esporte Clube Mamoré, que a gente estreia o dia 24 também, então é mais uma situação que o clube demanda recursos, né? E para a gente depois também implementar sub-15, sub-14, sub-17, então a gente tem essa necessidade aí de transformar o clube em uma SAF. Agora a gente aguardar o pessoal terminar de chegar para começar a reunião. Isso, exatamente. Daqui a pouco o pessoal está chegando aqui e a gente inicia os trabalhos aqui. Muito obrigada pelas informações, tá? Daí a gente vai acompanhando o restante da reunião e a gente volta com mais notícias. Muito bem, obrigado, Débora. Um abraço para você. Débora, ao vivo conosco, essa reunião do Mamoré. Reunião importante, né? Que a diretoria vai tratar aí da possibilidade de criação de SAF. Há um movimento, né? Interessado nessa mudança da administrativa, dando para a SAF. E aí os percentuais vão ser debatidos. Bom, o que vai ser o percentual do clube, o que vai ser o percentual do investidor, né? Esse é um outro debate, né, Luiz César, Dila, Solon e também o Marcos André. Nós temos aí possibilidade de SAF, hein? É um caminho sem volta, né, hoje, né, Solon? Hoje a gente sabe que a SAF tem dominado o Brasil. Diversos clubes por aí fazendo a questão da SAF também, então é um caminho sem volta. E que bom que esse caminho está chegando aqui em Patos, né? Que a gente está vendo os clubes hoje muito bem, né? Como uma associação, bem estruturado. Mas a gente que vive, né, o Solo aí, o dia a dia do futebol, acompanha a Mamoré e o RT, a gente sabe dos bastidores, né? O quanto isso é difícil para eles, conseguir montar elenco, conseguir colocar um time digno, né, em campo ali para poder brigar pelo acesso, não ser aquele time apenas para brigar contra o rebaixamento. Então, a dificuldade que é isso, angariar recursos. Então, que bom que a SAF já está chegando por aqui, está sendo debatida essa ideia inicial, depois vem a questão das porcentagens, e que possa ser um sucesso aqui também em Patos, assim como é em outros clubes por aí. A gente tem Portuguesa de São Paulo, por exemplo, que estava aí muito tempo afundada, agora virou SAF, está participando da Série D, tem um clube agora já um pouco mais estruturado, contratações
condições também melhores, que possa dar certo aqui para o Mamoré e quem sabe o RT também possa vislumbrar isso também mais para frente. Acha uma boa, Solo? Olha, é o caminho, o Luiz César falou, é o caminho principalmente dos pequenos clubes do Brasil, porque tem grandes clubes, a gente pode citar dois aqui, não vai virar SAF tão cedo, que é o Flamengo e o Palmeiras. Dificilmente. Né? Dificilmente. Cruzeiro já é SAF, né? Atlético já é SAF, e aí você pega, tem vários clubes pelo Brasil, e aí você precisa, é exatamente o que o Mamoré está fazendo, adequar o estatuto e ver qual modelo de SAF você quer implantar. Claro. Né? Para aí você dar encaminhamento para isso. Eu acho que todo mundo vai chegar lá, porque, olha, são os heróis quando você vê presidentes, diretorias de clubes do interior para manter um campeonato da envergadura que é essa segunda divisão do Campeonato Mineiro. Passa um perrengue, né? Mandar um abraço aqui, ó. Mandou um abraço para você. O doutor Tenório. Opa, um abraço para ele. De direito. Né? Cara. E o Jair Pedreiro, nosso acompanhantes toda segunda-feira. Que bacana. O Dylan e Marcos André, vocês concordam com essa questão de SAF? Vocês acham que é uma boa no futebol do interior? Eu acho que sim. A gente tem que parabenizar essa diretoria do Mamoré por essa iniciativa. Eu acho muito válido, sim, sabe? E assim, porque acho que eles estão pensando lá em cima. Eu tenho acompanhado muito o presidente, né, do Mamoré, que é o Marcelo. É um grande amigo que eu tenho, sabe? Um cara parceirão, sabe? É um cara com as iniciativas, ideias diferentes, sabe? Ele tem essa grande vontade, assim, sabe? De plantar isso aqui em Patos de Minas. Vamos torcer, né? Precisamos torcer, né? Para dar certo. Torcer para isso, né? Porque hoje o Patos de Minas tem duas equipes, você imagina, duas equipes profissionais, né? Claro. Isso é fantástico, né? Claro. É muito bacana. E trazendo isso para cá, eu acho que é muito válido, assim. Te agrada, Marcos? SAF? Eu acho que vai ser uma evolução para as equipes, né? Possibilidade de melhorar, né? Financeiramente. De melhorar bastante o financeiro de cada equipe, né? A gente mostrou a classificação. Próximos jogos, Matheus, põe aí na tela pra gente os próximos jogos do módulo 2 do Campeonato Mineiro. É isso aí. Pode ser aqui também, para mim, ou tá aí. Nós falamos desses jogos? Ainda não, né? Nós temos aí amanhã já, né, Luiz? Amanhã já, Ipatinga tentando recuperar no campeonato, nada mais que pegar o líder, né? Que acabou de vencer por 4-3, o Norte. Lá no Ipatingão. Lá no Ipatingão. 19 horas no dia 14, vai ser fórum. O RT joga no Uberaba. No Uberabão, né? Lá no Uberabão. A partir de 19 horas. 19 horas, o RT, Uberaba e o RT, né? Depois tem Guarani, Valério Doce. Guarani e o Valério também com a mesma pontuação. O jogo vai ser com tendência de muito equilibrado, né? Lá no estádio Farião, em Divinópolis. Às 8 horas aí já tem Nacional de Muriaé contra o Democrata de Sete Lagoas. Mamoré joga em casa. E o Mamoré joga em casa às 8h15 contra a Caldense. A rodada fecha na quinta-feira, né? Quinta-feira fecha a rodada, Varginha contra a Patrocinense. É aquilo que a gente falava, né, Solo? Jogo fácil não tem, né? Não. E aí é um jogo complicado porque precisa pontuar tanto Varginha como o Patrocinense. Uma rodada é boa pra gente assistir, né? Briga. Vamos assistir mesmo, tá? Vamos assistir. Taça das Favelas. E a gente recebeu o Marcos aqui, a gente começou a falar da Taça das Favelas, hoje ele volta para falar das novidades da Taça das Favelas. Trouxe o Dylan, que agora vai também colaborar, né? Um colaborador importantíssimo pelo conhecimento que ele tem de esporte, né? Pela luta dele em prol do esporte. E aí, Marcos, quais são as novidades? Porque dia 18 tem finalíssima. Agora nós concluímos no dia 10, né? A seletiva masculina, né? Tivemos Foi ótimo, né, o Dylan apareceu lá na hora certa, o grande parceirão, que nós vamos trazer para as outras edições também, vamos até o Nacional com ele. E o que acontece, Dai? Agora estamos preparando para a fase final, a fase municipal, que vai jogar equipe contra equipe, sabe? As comunidades se reuniu, formamos 4 times. E agora é ver qual equipe é melhor. Mas dentro dessas 4 equipes é que vai sair a equipe que vai representar Patos de Minas na competição regional. Porém, nós tivemos uma alteração de local da final. Por opção nossa, nós tínhamos buscado o campo do RT, como está tendo jogo lá.
A gente preferiu continuar no Integrar. Então a final vai ser no Integrar. Lá em frente ao batalhão, né? Em frente ao batalhão. Vai ser no domingo, dia 18. A partir das 8 horas da manhã já vai estar liberado lá. O espaço é muito bom. Não, é maravilhoso. É excelente. Lá. E assim, tem a cara nossa, né? De comunidade, de terreirão. Gostei muito do ambiente lá. Espero que abra a porta pra gente fazer mais coisa lá. E o que acontece? Hoje eu fui comunicado que a equipe campeã regional vai ter um jogo surpresa com uma equipe já de nome do futebol brasileiro. Isso incentiva, né? E também vamos montar uma seleção do Triângulo para jogar com a seleção de BH também, com premiação e tudo. E vai ser uma sequência desses jogos que vão acontecer. Uma sequência desses jogos. Aí, dali, quando terminar a fase regional, vamos montar a seleção mineira, que eu creio que vou voltar aqui também para estar comunicando. Certamente. Odila, e você foi convidado para participar desse... Porque, assim, é preciso um corpo técnico por trás dos jogos, até para tudo dar certinho, né? E você foi convidado aí e topou essa tarefa. Então, o que aconteceu? No sábado teve uma seletiva, né, das favelas, onde eu participei, junto lá no Integrar. Eu até levei um menino meu, tem um garoto meu que tá fazendo parte, que tem 15 anos, né? E dois. Joga muito? Ele é um zagueirinho, sabe? Um zagueirinho, eu falo zagueirinho, porque ele é um zagueirão. Ele tem 15 anos, ele tem 1,84 m, sabe? Quase do sabe jogar, tem a noção, uma boa noção, sabe? Mas só que ele é muito... Ele não tava querendo muito não, sabe? Até porque já fez escolinha, né? Em alguns lugares, trabalhou, tem muita noção. Então não tava querendo muito. Agora eu vi que ele voltou, né? Até pouco tempo. Luiz. Passou a gostar, aquele dia, o Danilo, jogador do Corinthians, ele esteve em casa, né? Foi em casa, fez uma visita. Nós fizemos lá um rachão lá, que o Danilo é um cara muito simples, né? A gente boa fez rachão. E ele jogou nesse jogo. E ele ficou entusiasmado porque ele marcou o Danilo e deu um golpe assim. O Danilo caiu. E aí ele falou, pai, agora eu vou começar a jogar. E o Danilo elogiou ele, né? Ele elogiou que é bom jogador, você é firme. E tem que ser sim, tem que ser... Incentivou ele a jogar. Ele incentivou, ele voltou a jogar. Que bom. Então eu levei ele, tá participando, né? E o Marcos também, eu te agradeço, Marcos, pelo convite que foi feito, né? Ele me convidou para participar junto com eles. E até hoje é um trabalho voltado ao social. E essa taça da favela. Então, é uma das coisas que me chamou muita atenção, porque eu vejo o empenho dele, a correria que ele, né? É para baixo e para cima, correndo atrás de apoio, atrás de patrocínio. Dá sabe? muito trabalho, né? Então eu quero somar com eles. Eu quero ir para somar. Bacana. E te agradeço muito, né? Eu quero participar com eles. E aquilo que precisar depender de mim, pode contar comigo, Marcos. Eu vou estar do seu lado te auxiliando em alguma coisa, beleza? Beleza, é um prazer também ter você com toda essa experiência que você tem na nossa equipe. Você deu uma cartada boa e acertou o Dila, hein? Acertei bem, senhor. Eu conheci ele lá, né? Mas nem imaginava dele no futebol, nem nada disso. O Luiz César dá muito trabalho lá no Café Patense, não? Não, sou, tá vendo essa Não, o Luiz César é um cara gente boa. Bom, a gente é um parceirão. É mesmo? Parceiro, gente boa, tá sempre junto no lá, né? Eu fiz até umas figurinhas dele, falando do Café Patense. Revelando mesmo isso? Porque aqui assim, ô Luiz, onde é que você tá? Vamos comer um churrasco aqui. Não, eu tô no Café Patense, não posso. Não, inclusive até perguntou, já pediu pra mim, ver se consegue uma chácara lá, ele tá querendo construir lá, um espaço pra ele ficar. Vai montar a fazenda dele. Ele tá pensando em ficar definitivo lá. Investimento. Ó, deixa eu falar sobre o campeonato. A gente tá quase no finalzinho, né? Falar do Campeonato Brasileiro rapidamente aqui. Matheus, nós temos faixa do campeonato. Vamos colocar o Cruzeiro primeiro. E goleou, né, esse fim de semana. Jogou lá na Ilha do Retiro. Fez 4-0 sobre o Sport. Jogando em Luiz César. Belo jogo, né? Belo jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro tá encaixando aquilo que a gente esperava mais ou menos um pouco. Então, assim, acho que o Cruzeiro conseguiu fazer o que se espera, né? De um time que tá encaixando. Decidiu o jogo no primeiro tempo, depois foi cadenciando para ajudar a equipe. Depois do vexame, né? Que passou da eliminação do Sul-Americano. Então, nada melhor do que uma goleada como essa aí, por exemplo, em Recife. Ô, Solon, e não é porque o adversário tecnicamente seja inferior que o time que é superior deve jogar menos. Tem que jogar mais, inclusive. Tem que jogar mais. Fez, né? Atropelou. Independente do adversário, o Cruzeiro... O Léo Jardim deu uma organizada nesse time do Cruzeiro. É verdade.
respeitou aqueles que não estavam querendo jogar. Você viu, o Gabigol, né? A grande estrela do Cruzeiro está no banco. É por aí. Ele organizou o time, o Luiz falou, está encaixado, está muito organizado. Essa matada de bola aí também do Caio Jorge e esse gol não dá espaço para ele entrar, né? Voltou a jogar no Cruzeiro aquele que jogou no Santos. Exato. Uma fase muito boa no Santos e agora está jogando um grande futebol. Ainda bem que o Cruzeiro encaixou no momento certo, né? Que ele está muito mal, está desclassificado da Sul-Americana. Ninguém consegue explicar isso. Como é que o time joga bem num campeonato e não joga no outro? Aquela explicação do Jardim que abrimos mão porque não queremos, não sei o quê, queremos um campeonato maior. Pra mim não cola. Assim, eu entendo, mas não cola, né? É fácil falar isso depois que foi eliminado, né? É muito fácil. Mas assim, e também entendo o lado dele também, né? Eu acho que o treinador ele tem que realmente incentivar e inspirar os seus jogadores. Você se lembra que eu disse aqui no começo, antes de começar o Campeonato Brasileiro, que se o Cruzeiro encaixa, seria um dos times a disputar vaga para a Libertadores. É verdade. Acredito eu que ainda não é time para ser campeão brasileiro esse ano. Pode ser que chegue lá, né? Pode ser que chegue lá, mas é time que vai brigar por uma vaga com tranquilidade, o que está jogando por uma vaga na Libertadores. Bom início de campeonato do Cruzeiro, né, Dilan? Eu agora, nesses dois entre Atlético e Cruzeiro, não tem dúvida, né? Eu sou cabuloso. Desde pequenininho, sabe? Então, assim, falando do Cruzeiro, um pouco assim, no início, né, da temporada, o pessoal fica, eu já queria dispensar, falava em dispensa do treinador. Não tem calma. Dispensa. Então, assim, eu acho que ele pegou um time que não foi formado por ele. Ele pegou o que estava em casa. Sim. Então, tem como o cara fazer dois jogos e achar que tem que ser dispensado, ele tem que ter esse tempo, o treinador tem que ter esse tempo, claro. Até para conhecer o que tem o que tem na mão. Então, assim, foi feito isso aí, eu tinha certeza, porque ele está entre os 6 melhores treinadores do mundo hoje. Exato. Então, assim, eu não veio aqui para queimar o filme dele. Eu tinha certeza, e comentei com quem falava comigo, ele vai colocar, ele não vai olhar a cara para pôr no banco. Porque o cara joga, tem nome, eu tenho certeza que ele não vai jogar aquele que tem nome. É uma marca do treinador europeu, né? Então, assim, justamente, então o que acontece? Ele chegou, montou, hoje tem a equipe dele, é treinada por ele. Então ele treinou essa equipe contra o Flamengo. O Cruzeiro surpreendeu muita gente. Melhor jogo da temporada do Cruzeiro. Demais, né? Verdade. E vale ressaltar, né? O Solo ter acompanhado, o Felipe Luiz elogiou de novo o Cruzeiro, né? Após a vitória contra o Bahia, o Felipe Luiz falou: olha, a gente elogiou o trabalho do Jardim. 23 jogos sem perder, o Cruzeiro foi muito bem, quem tem que valorizar a equipe do Cruzeiro. Deixa eu mostrar os gols do Atlético também, senão os meus amigos atleticanos vão me crucificar, né? O Atlético venceu. Jogo com 5 gols, Solon Pereira. Olha, o Atlético é aquela mesma de sempre, né? Se não for no sacrifício, não ganha, né? É um jogo muito bom, um jogo também muito disputado. O Fluminense é uma boa equipe. Chegou a estar vencendo de 1-0, depois o Atlético acabou virando para 2-1. Empatou e lá, ao apagar das luzes, o Atlético fez 3-2. Foi muito bom, inclusive, para o clássico de domingo, né? Sim. Cruzeiro e Atlético. É verdade. Então, vai mando de campo do Cruzeiro, só com torcedores do Cruzeiro, mas o Atlético deu uma aliviada para melhor, né? Porque você vê, estava lá embaixo, está em 6º lugar hoje com 12 pontos. Não podia perder também na reinauguração do estádio, né? Ficaria um negócio horrível. Deixa eu mandar um abraço pro Lindomar, que me encontra no restaurante ali. Nosso amigo Lindomar pediu para mandar um abraço para você. Que faz aquele churrasco sensacional, né? Tem pergunta aqui, o pessoal, entre elas, não dá para responder todo mundo que fez pergunta, mas o Edgar, o Solon, inclusive, falou para mim isso aqui no intervalo. Quanto vai ser o ingresso para o jogo entre Mamoré e Caldense? Já tem? Mamoré e Caldense, R$40, né? Antecipado, é esse o preço que ninguém vai deixar para pagar mais caro lá na portaria, né? Claro. Então tem que comprar antecipado. Tem aquela promoção, pois não. Né? Rapidinho, que é aquela promoção que se você for lá e comprar o bilhete do Fuscão, que vale R$100, você ganha o ingresso para entrar no jogo da Caldense e no Clássico. Aí sai de graça. Ainda concorre a um Fuscão. Bom, tem que fazer isso até para atrair o torcedor. É bacana. Atrair o torcedor, claro. Muito bom. Deixa eu fazer um sorteio de brindes aqui. Caneca comemorativa do Mamoré, Matheus.
Põe na tela para mim aí, vamos ver quem é que faturou então essa caneca comemorativa do Mamoré. A URT hoje não mandou brinde, né? A Gegé falou para mim, olha, hoje nós não temos brinde. Mas vamos sortear então a caneca comemorativa do Mamoré. Vamos ver quem é que vai faturar. O Matheus vai estar colocando lá na cumbuca todos os nomes. Olha aí, tá rodando. Só vale na hora que aparecer ali sorteado, hein? Vamos ver. Ganhador, né? Aparece escrito ganhador. Inclusive na transmissão, o Lihane derrubou todo mundo. Quem que é ali? Valmir, final 59, ganhou. Valmir, final 59. Um abraço para você, Valmir. Faturou caneca comemorativa do Mamoré. Ó, eu preciso encerrar então. Marcos, você sabe que você é sempre bem-vindo aqui. Precisar falar da Taça das Favelas e de outros assuntos, é só procurar a gente. Você está convidado sempre. Tranquilo, obrigado. Agradeço demais a oportunidade. Novamente, toda a equipe da NTV, né? O Daí também, que está dando uma força. E aguardo todo mundo lá na final agora, que vai ser dia 18, a partir das 8 horas da manhã já está liberado lá. Vamos lá. No estádio do Integrar. Nós vamos lá e vamos mostrar na segunda aqui, então, esse jogo. Tranquilo, vai ser bem-vindo. Ô, Dylan, um abraço, pessoal do Café Patense. Obrigado por você ter vindo, hein? Volte sempre, a casa também é sua, viu? Eu agradeço a cada um de vocês aqui. Marcos, obrigado pelo convite. E é um prazer. O Sol Pereira é um cara que... Esse aqui me intimida muito o microfone, você tem uma facilidade, você, Luiz, né? É complicado as ferramentas aqui. Manusear isso aqui não é fácil. Mas parabéns, é um prazer estar com vocês aqui. Mais umas 2 vezes que ele vier, já fica bom, né, Solo? Ele é bom em tudo, ele é bom. Solo Pereira, eu não tenho nem palavras para agradecer a sua presença sempre aqui conosco, meu amigo. Estaremos sempre aqui com vocês. Um abraço para você, para o Márcio, para o Dylan, para o Luiz César. Luiz César do Café Patense. Luiz César do Café Patense, hein? Meu amigo... um dia vai ter uma chácara lá pra gente ir lá comer o churrasco. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Mas é justamente disso que eu estou interessado. Esse assunto muito me interessa, porque eu gosto muito da região do Café Patense, hein? E o Luiz César vai comprar uma propriedade lá pra gente poder visitar. Meu amigo, você sabe que você é fixo aqui sempre, inclusive entra ao vivo, vai pro estádio... E participa e joga bola e está sempre aqui conosco. E claro, né? Apresentador também desse programa. Que honra, né, Odair? A gente tá sempre à disposição, né, para ajudar a casa e tudo, poder participar do debate esportivo, a gente poder falar muito de qualquer esporte, enfim, debater muitos assuntos que a gente tem por aí. Então, apenas agradecer, deixar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando. Segunda-feira que vem a gente tem mais e segunda-feira de clássico, hein? Relembrando também, essa semana tem Cruzeiro e Atlético pela Sul-Americana, o jogo do Atlético vale, né? Porque o Atlético ainda precisa ir depois da derrota lá no Chile, pro Iquique, depois da derrota lá pro Iquique. Agora são 2 jogos em casa, Atlético 2 jogos muito fáceis aí para poder manter a classificação sul-americana. O Cruzeiro já joga por jogar mesmo aí contra o Palestino. Mas esses 2 jogos aí do Cruzeiro na quarta, o Atlético na quinta, que antecede o grande superclássico de domingo, 8h30 da noite. Mas é importante que vale dinheiro, né? Mesmo estando classificados. Vale dinheiro, né? A vitória vale dinheirinho no bolso do Pedrinho lá, né? Rapaz. E aí e também antecede o clássico de domingo. Ó, aqui... Pois não? Um abraço, gostaria de mandar um abraço para minha mãe. Como é que é? Dona Zaida, lá do Ibiá. Um abraço para ela. Tem 92 anos, eu fui lá no Dia das Mães agora. Tive o prazer de vir de lá hoje. Sabe, 92 anos, você faz 92 anos, acho que é uma coitadinha, né? Tá bem demais. Mas minha mãe dança um forró, você tem que ver, cara. Uma tacinha de vinho, que ela gosta muito. Sabe, e graças a Deus. O que é bom pra saúde. É bom a gente sair e ver a mãe da gente, né? Ter a oportunidade de visitar a mãe da gente com 92 anos. Bacana, e a saúde dela, graças a Deus, e toda a minha família também, de Ibiá e amigos. Maravilha. Ó, só um comentáriozinho pequenininho aqui agora, porque eu me lembrei aqui que o Solon é ponta direita, cruza para a área, o Luiz, que é grandão. É nosso atacante, né? Centroavante, chega de cabeça e faz o gol aqui. A gente tem essa combina. O Solo tem cara de ponta direita, hein? Você tá doido aqui? Pequenininho e rápido, isso né? Isso aqui, baixinho desse jeito, isso aqui bagunça ali, tô rapidinho, filho. Ó, quando eu atraso aqui o programa, a culpa é sempre do Luiz César, viu? É ele que me faz isso. Aí depois eu chego, meto em 5 pautas pra me fazer, porque ela tá ali, tá? Exatamente, ó. Vou encerrar por aqui. Eu vou pedir o Solo para trazer semana que vem um apito. Pra ele apitar aqui quando acabar, dar cartão vermelho pro povo, porque senão não acaba o programa, hein?